Atos 1, vamos ler a partir do 9, nós falaremos sobre o arrebatamento da igreja. Fique com a sua Bíblia aberta. Não sei se você acompanha a nossa página no Facebook, é só você mencionar que vai pregar isso, o povo no Facebook fica louco. Aí eles ficam paranoicos. Eu queria estar aí, eu queria não sei o quê, eles ficam fora de si, eles entram em transe. Pastor, põe aí o site para a gente assistir. E aí a gente sempre fala, o pessoal começa a acompanhar e depois acompanha a gravação. É tremendo. Atos capítulo 1, versículo 9 diz assim: tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, enquanto eles o viam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. Verso 10. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de brancos, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Você lê um negócio desse, um crente lê um negócio desse, fala, é por isso que eu sou crente. A Bíblia é fantástica. Eu queria que você fosse apaixonado. Eu sei que tem gente, mas como eu sou. Para mim, só o fato de ler isso aqui já me emociona. Senhor, fale conosco. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito se comunicando ao nosso espírito. Fala a essa igreja, Pai. Fale ao nosso povo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o texto aqui de Atos mostra os 40 dias que Jesus ficou na terra depois de ressuscitado. Nesses 40 dias nós encontramos muitos textos. Ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, ele entra para os 12 com a porta fechada, ele prega, e agora ele está no Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras ele começa a dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele começa a dar os seus últimos mandamentos. E aí é nesse momento que ele traz também a promessa do Espírito Santo. Nós pregamos isso, como vocês estão percebendo que eu estou dando sequência ao texto da terça passada. Quando ele começa a falar que o Espírito Santo seria derramado e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Como foi pregado na terça passada, os confins da terra é aonde? É aqui. E nós provamos isso geograficamente, porque é considerado o outro lado do mundo. Nós falamos na terça passada que o centro da Bíblia é Israel. Quando a Bíblia fala ao norte, é ao norte de Israel. Quando Jesus fala até os confins da terra, obviamente ele não estaria falando da África, porque Egito é África. Obviamente ele não estaria falando de Roma, porque Paulo ia e voltava. Obviamente ele não estava falando da Turquia, ele não estava falando ali da Ásia, porque Israel é Ásia. Ele estaria falando do local ainda não descoberto, que no caso seria as Américas. Quando você pega, por exemplo, existe uma cidade no Chile que se chama Cidade do Fim do Mundo, que dizem geograficamente que aquela cidade é o fim do mundo geograficamente. De fato nós estamos nas Américas, onde foi o último continente independente a ser descoberto. Temos a Oceania, mas a Oceania ainda tem a rainha da Inglaterra como rainha. Ela não é, ainda Oceania ainda é colônia, né? Você tem ali Austrália e Nova Zelândia, então ainda são colônias. Mas as Américas são independentes, sendo o último continente da Terra a ser descoberto. Provamos então que o mapeamento da Bíblia para o retorno de Cristo seria geograficamente, quando a igreja desse uma volta de 360 graus no mundo. Ela começaria na Ásia, onde esteve as primeiras igrejas, passaria pela Europa e chegaria ao fim da terra, aos confins do mundo, no caso as Américas, e teria que voltar para Jerusalém.
Foi lido inclusive em Romanos capítulo 11, a partir do versículo 22, onde o apóstolo São Paulo diz: porque o endurecimento veio à parte de Israel. Israel continuará duro de coração até que termine o tempo da igreja gentílica. Nesse texto, o apóstolo São Paulo então sugere a nós que o evangelho iria acabar entre nós, ele iria ter o seu apogeu, iria acabar, a dispensação gentílica iria chegar ao seu fim e ele voltaria para Israel. E como o evangelho voltaria para Israel? Nós lemos inclusive Apocalipse, que o evangelho voltaria para Israel com duas testemunhas pregando o evangelho aos judeus, para que ao final das contas 144 mil judeus se convertessem, 12 mil de cada tribo, e aí o apóstolo São Paulo diz que então todo Israel seria salvo. Ou seja, restando então nós sabermos que o tempo gentílico, o tempo nosso aqui, estaria chegando no fim. E de fato, nós pregamos na terça passada e o título da mensagem foi: Jesus voltaria em nosso tempo. E nós mostramos na Bíblia, e eu coloquei isso na internet, e as pessoas estão tendo um avivamento pessoal, provando para os irmãos que Jesus voltaria em nosso tempo. Em um dado momento o pastor Ferdinando se levantou e disse que o Espírito Santo havia dito a ele que ele não morreria de velho. Ele poderia morrer de qualquer outra coisa, mas não de velho. Eu também acredito nisso. Eu acredito que Jesus volta em nossa geração, em nosso tempo e em nossa época. Agora, se nós estamos muito perto da segunda vinda de Cristo, que é a vinda literal, é isso que lemos aqui, é ele voltar visivelmente, Apocalipse 1:7, Mateus 24, a partir do versículo 30, todo olho verá que ele vem no apogeu, explodindo em glória, ele vem com toda a exaltação, com toda a glória. Quanto mais perto estamos do arrebatamento da igreja. Toda a igreja, de modo geral, crê, não vou dizer todo, que tem uns pequenos hereges que não crê no retorno de Cristo, mas grande parte da igreja, de modo geral, acredita na segunda volta de Jesus. Poucos sabem diferenciar a doutrina do arrebatamento, e é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. O porquê que nossa igreja, a Preciosa Graça, crê no arrebatamento da igreja. O porquê que 90% das igrejas do mundo acreditam no arrebatamento da igreja. O arrebatamento é uma doutrina que ensina o seguinte: que antes do retorno literal de Cristo, que ele descendo sobre o Monte das Oliveiras, vindo sobre as nuvens do céu com poder e de grande glória, antes desse evento, a Bíblia diz que o Senhor enviaria seus anjos e recolheria os seus escolhidos dos quatro cantos das extremidades da terra. Aí a Bíblia vai sugerir, nós vamos ver aqui hoje muitos textos, que o arrebatamento é um dia, num abrir e pescar de olhos, é um evento em que milhões de pessoas irão sumir ao redor do mundo, num abrir e fechar de olhos. As pessoas irão sair da terra, elas irão sair desse local, e elas irão para as nuvens, e ali nas nuvens elas se encontrarão os cristãos que estão mortos, diz a Bíblia, eles ressuscitam e vão primeiro, no mesmo horário, no mesmo tempo, a trombeta toca, e os cristãos que estão vivos aqui, sobem e se encontram com os cristãos que estavam mortos e ressuscitados lá nas nuvens, e ali fazem uma festa, ali pai vê filho, filho vê pai, e aí eu quero que você me diga, como é que faz a pessoa que casou 3 vezes? Quem que ele vai chamar de marido? Quem que vai chamar de esposa? A coisa é séria, né? É claro que eu disse para você que quando a aliança, você sabe que tem as regras de quebrar a aliança. Quando não se quebra fora dessas regras, como é que faz, pastor Ferdinando? Vocês estão entendendo a seriedade? Porque quando chegar nas nuvens, alguns vão esperar encontrar algumas pessoas e não irão encontrar. Ai, meu pai está no céu. Aí vai chegar lá, vai procurar. Vai ser um momento de muita alegria, mas também vai ser um momento de muita tristeza. Então, esse grupo de pessoas que estarão nas nuvens sobem a encontrar o Senhor que estará nos ares. A doutrina do arrebatamento, ela se firma, ela se sustenta
justamente porque ela está na Bíblia. Não é o fato de descrer dessa maneira que está na Bíblia, o fato é de descrer sobre o tempo que isso acontece. Hoje aqui eu quero que você entenda que o arrebatamento da igreja é uma realidade, é uma doutrina real. Veja você que antes, há 2000 e poucos anos atrás, a principal doutrina da Bíblia era a vinda do Messias. Então eles sonhavam com isso, eles esperavam isso, ficaram 4000 anos crendo que o Messias iria vir, e ele veio. Nós estamos só 2000 anos. E agora a principal doutrina da igreja é a segunda vinda do Messias. A primeira vinda profetizada em todo o Velho Testamento, e pasmem, a primeira vinda também profetizada em todo o Velho Testamento, mas o Velho Testamento fala mais da segunda vinda de Cristo do que do nascimento dele. Todos os profetas que falaram do nascimento do Messias, que são chamados de profetas messiânicos, também profetizaram a segunda vinda dele. Esses profetas estavam certos quanto à vinda do Messias, e vai por mim, eles estão mais certos ainda quanto à segunda vinda dele. A Bíblia, ela é perfeita, tudo que ela disse está acontecendo. Não vou entrar no mérito da questão, porque isso foi falado na terça passada. Nós provamos para os irmãos na Bíblia que Jesus não teria como voltar 100 anos atrás, e não tem como voltar 50, 100 anos na frente. Provamos para vocês na Bíblia que Jesus só pode voltar em nosso tempo. Por isso que foi um culto memorável, emocionante, de muita unção e derramar do Espírito Santo. Hoje, eu quero trilhar aqui um caminho sobre duas óticas. Primeira ótica, provar os irmãos porque nós cremos no arrebatamento pré-tribulacional. Primeiro, porque cremos no arrebatamento. Segundo, porque nossa igreja defende que Jesus vai arrebatar o povo antes de sofrimentos. Porque nós cremos que o arrebatamento é a qualquer momento, é a qualquer hora, é no abrir e piscar de olhos, é ao ressoar a última trombeta. É assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Por que nós cremos nisso? E a segunda trilha que nós vamos trilhar aqui é porque eu creio que depois do arrebatamento da igreja, essa é complexa, mas você vai ficar aí. Porque eu creio que depois do arrebatamento da igreja, os que ficaram não sobem mais. Ou seja, resumindo, não tem uma segunda oportunidade para quem fica, para os que ficaram. A oportunidade volta para os judeus, como nós lemos terça passada. Para a igreja gentílica, a Bíblia vai dizer, e nós vamos ler isso aqui: a porta da graça se fecha, o evangelho fecha a boca. A chance para você não é duas, a chance para você são milhares. Você tem muitas chances enquanto a igreja está aqui. Você não consegue ser crente 30 anos com o Espírito Santo, você vai conseguir ser 7 anos sem ele? Esse é um questionamento interessante. Então nós vamos trilhar por esses dois caminhos. Inclusive, eu nem vou usar um sermão sintetizado aqui, porque para não tentar ser muito técnico no tema, eu quero ser menos técnico possível, mais entendido possível, porque quanto menos técnico, mais simples você fala. Então por que nós cremos no arrebatamento da igreja? Está registrado, vamos lá, em Tessalonicenses, 1 de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4. No verso 16. Todas as versões, todas as Bíblias têm a palavra arrebatamento, ou arrebatados, né? Todas usam o termo, diz a Bíblia.
Pois dado a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, olha o texto, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Entendeu o que eu disse aquela hora? Logo em seguida, nós os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. No verso 18 diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Nós não queremos pregar sobre arrebatamento como, cuidado, isso assustar, igual a gente estava, eu estava no cinema assistindo agora o filme Apocalipse com Nicolas Cage, que é sobre o arrebatamento. Teve gente que saiu do cinema em grito, chorando. Teve gente que falou que preferia assistir filme de terror do que aquilo. Saiu em pânico. Você acredita em pânico? É claro que a mensagem do arrebatamento para os cristãos é de tremendo consolo. Para quem não ouve isso aqui, fica assustado. Mas a minha ideia não é assustar você, a minha ideia é que você veja isso como uma suprema, uma majestosa esperança. O que eu quero que você entenda, que nós não somos salvos para ficar aqui nesse mundo. Jesus disse que nós não somos daqui do mundo, e por não sermos do mundo, João fala na sua primeira epístola, o mundo deve nos odiar. Nós somos odiados justamente porque nós somos cidadãos dos céus. E o fato de você ler aqui na Bíblia Sagrada sobre o arrebatamento já sugere um grande evento, mas um evento ao mesmo tempo de esperança para os que saem da terra, também assustador para os que ficam. Vamos tentar aqui traçar o plano do que acontece no exato dia do arrebatamento da igreja. Primeiro, o apóstolo São Paulo disse que uma trombeta irá tocar. Essa trombeta que vai tocar vai ser escandalosa. Você vai estar no seu trabalho, você vai estar seguindo a sua vida normalmente, vai estar em casa, vai estar de férias, vai estar na praia, porque crente vai para a praia e vai ser arrebatado na praia. Se não estiver fazendo besteira, vai. Crente vai ser arrebatado de sunga, de biquíni, aonde tiver. Se não estiver pecando, vai ser arrebatado de férias, sem férias, porque tirar férias e ir para a praia não é pecado. Pecado é desviar na praia. Não é, irmão, eu fico feliz quando eu vejo vocês lá na praia. Eu quero é que vocês descansem mesmo, tá? E quando eu for também, você não vai falar. Apesar que a gente nunca vai, né, pastor Samuel? Nunca vamos. Mas, ano passado, a Chile, que Deus usou a Chile para conseguir uma casa, a gente foi por 3 dias lá, né? Acho que Deus vai usar a Chile esse ano, não vai? Ou outra pessoa. É por isso que pastor não compra casa na praia. Deus dá para você e a gente usa e não paga nada. Agora veja bem, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: logo em seguida o ressoar da trombeta de Deus, vai ouvir um barulho, uma trombeta vai soar. Eu não vou tentar imitar o barulho dessa trombeta, mas logo o ressoar da trombeta de Deus, os que estão mortos, os cristãos que estão mortos, a alma volta para o corpo, junto com o espírito, e vai ter num passe de piscar de olhos, junto, ao mesmo tempo, uma glorificação. O apóstolo São Paulo fala sobre a glorificação na sua carta aos Coríntios, onde ele fala que num piscar de olhos nós seremos transformados. Aí fala primeiro, daquele que está no túmulo, ele vai criar vida, as células vão recriar, o coração vai voltar a bater. Imagina a pele voltando e a pessoa saindo do túmulo completamente transformada. Então, em primeiro lugar, uma multidão de cristãos salvos, porém que estavam mortos no corpo, mas salvos na glória, eles voltam com as suas almas para o corpo, alma e espírito, e são glorificados, e aí ficam nas nuvens. Aí Paulo diz assim: logo em seguida essa ressurreição dos mortos,
Os que estiverem vivos na terra, na ocasião do ressoar da trombeta de Deus, sobem. Mas também os vivos serão transformados. Isso chama glorificação. Então, o gordo vira magro, o magro vira gordo. Porque nós vamos ter a imagem de varão perfeito. O careca vai aparecer cabelo. Viu, irmãos? Né? O cabelo branquinho vai ficar... Não precisa pintar. Né, pastor Ferdinando? Todo mundo vai ter a idade de varão perfeito, altura perfeita, idade perfeita, jeito perfeito, diabetes vai sair, artrite, artrose, tudo que é doença. Ninguém vai chegar nas nuvens logo na ocasião do arrebatamento com qualquer problema físico ou problema de saúde. Vai ter cristãos em cadeira de roda, que a medula vai ser curada na hora, tetraplégico, paraplégico, filhos de crentes com problemas mentais, que estão ali vegetando, vão na hora retomar a memória, cristãos em hospitais em coma, na hora vai ser um arrebatamento, vai ser gente sumindo em hospitais, gente sumindo em carro, gente pilotando avião, vai ser uma coisa sobrenatural. Para nós é maravilhoso. Agora imagina quem está na terra nesse dia que não subir. Aviões caindo, acidentes automobilísticos. Imagina você os aeroportos. Você sabe que até hoje não encontraram o avião da Malásia, né? Que sumiu o ano passado com 320 pessoas. As famílias estão desesperadas, aquele avião não deixou nem rastro, nem vestígio. Imagina, você via recentemente que aquele sumiço daquele avião lá da Malásia, as pessoas nos aeroportos com placas, queremos nossos filhos, queremos nossos pais, queremos nossas esposas, queremos nossos maridos. Imagina você na ocasião desse evento que o apóstolo São Paulo está falando, preste atenção. É fato que o relato que eu estou fazendo a você é justamente o dado que eu estou lendo aqui. Isso é fato. Pessoas vão sumir. Imagina os países em que o evangelho é fervoroso, por exemplo, igual a Coreia do Sul, o caos. Existe na Coreia do Sul uma igreja de 1 milhão de membros. Os ônibus lá para a igreja tal. Existe uma montanha na Coreia do Sul que tem a montanha da oração, que é a igreja de Dae Young Cho. Você vai lá, as pessoas fazem agenda para orar. A montanha é cheia de casinhas que você só entra de joelho. Lá eles entram dentro daquelas montanhas e ficam 40 dias orando. Aí tem que ir lá o camarada, o que cuida da montanha, bater lá, falou, irmão, você tem que sair daí, senão você vai morrer e vai dar problema para nós. O povo coreano ora muito. Lá tem uma mulher por nome Pastora Kill, ela bate nas pessoas assim, o câncer sai na mão dela. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver isso. O povo da Coreia é um povo de muita oração. Imagina esses lugares que o avivamento é tremendo, em que as pessoas levam o evangelho a sério, o caos nas famílias de quem ficou. Para nós é uma coisa maravilhosa. Eu detalhei a situação de quem fica. Agora vamos detalhar a situação de quem sobe. Você está aqui na terra e de repente a trombeta soa e você começa a voar. Enquanto você voa, você começa a perceber as mudanças no seu corpo. Você começa a perceber que você está maior ou mais gordo ou mais magro. Você já passa a mão, já começa a perceber que você tem cabelo. Se usava óculos, você já vê que os olhos estão... Se era surdo, já começa a ouvir. E de repente você olha, irmão, eu não estou falando de um mito, não estou falando de um filme de Hollywood, eu estou falando das pessoas que subirão com Cristo no soar da trombeta de Deus, no arrebatamento. E de repente você está nas nuvens, e aquele parente que você amava tanto, a esposa, o filho, alguém, agora você pode revê-lo, você pode se alegrar, você pode fazer festa, ou pode também ficar triste. Mas no mesmo momento que você ficar triste, o Senhor passa a mão nos seus olhos e enxuga a lágrima, e você não se lembra mais daquela tristeza, será uma mera lembrança, sem sofrimento.
E agora, com aquela multidão de salvos no céu, e os anjos ali que recolheram esses santos da terra, porque os anjos que vão buscar, esses anjos que buscaram, você vê aquele vivo, todos vestidos de brancos, agora eles vão entrar no céu. Aqui está a imagem, Apocalipse 19, no versículo 1. Jesus agora está na porta do céu, esperando essa multidão de gente que cumpriu a sua etapa como cristão, que foi fervoroso. Esse cristão que nunca tolerou Deus, mas levou o evangelho a sério, sempre fez aquilo que tem que fazer, venceu, foi tentado sim, pecou sim, mas resistiu até o fim, e ele recebeu agora a coroa da vida. Apocalipse 19, 1, fala do relato dessa multidão de gente chegando no céu. Havendo passado esses acontecimentos, ouvi no céu uma voz grande, na minha Bíblia está, uma voz grave que anunciava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertence ao nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, e ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua sedução. Das mãos dela vingou o sangue dos servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia, 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 salvação pertence ao nosso Deus. No versículo 7 diz assim, no versículo 6, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradavam: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. No versículo 7, alegremo-nos e exultemos e demos a glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. O texto que está dizendo aqui é: se alegra, fica feliz, porque chegou a hora da igreja se casar com o noivo, chegou a hora da igreja se tornar um com o seu Senhor, chegou a hora que a igreja esperava, chegou a hora que a igreja ansiava. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós batizamos pessoas. É por isso que uma igreja se mantém aberta. É por isso que o cristão resiste e persevera nas lutas, nas tentações, nas decepções com os irmãos, com os parentes e com pastores. Ele persevera na fé do cristão, na fé da Bíblia Sagrada. É por isso que nós não podemos desanimar, porque quando você chegar nesse dia, vai passar na sua cabeça um filme, e você vai dizer: valeu a pena. Poxa, cada dia lá na terra, vai passar na sua cabeça o dia do seu batismo, vai passar na sua cabeça cada perseguição, todo momento que o diabo veio e te disse: abandona a igreja, todo momento que o diabo veio e disse: sai daí, todo momento que o diabo veio e disse, você vai dizer: eu perseverei, eu estive firme, eu não deixei de congregar como foi o costume de muita gente, eu continuei adorando o Senhor, não por peso ou por jugo, eu continuei firme na fé e valeu a pena. Jesus está ali, eu posso ali dar um beijo nele, está ali o apóstolo Paulo, está ali o apóstolo Pedro. Hoje chegou o meu dia de ser parte da família de Deus aqui na glória. Esse é a fé da igreja. Nós ficamos felizes por Jesus dar um carro, a gente fica feliz, mesmo porque andar de carro é melhor que andar a pé. Mas a grande alegria da igreja está nesse evento. Isso aqui não é filme, não é ficção, isso aqui é realidade. É a grande realidade. O arrebatamento da igreja é realidade, porque a Bíblia fala de arrebatamento. Ele vai acontecer. É fato que ele vai acontecer. E por quê?
nós cremos que o arrebatamento é pré-tribulacional. Pega a sua Bíblia. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Preste atenção no que eu vou te dizer. Existe a linha que crê no arrebatamento pós-tribulação. Todo mundo crê no arrebatamento. Existe a linha que crê no arrebatamento no meio da tribulação. Existe a linha que crê no arrebatamento antes da tribulação. Eu, de fato, já estudei todas as três linhas. Já matutei, já bati a cabeça, já discuti, já dialoguei. No final de semana passado, meu Deus. No final de semana do casamento do pastor Samuel, eu estava com meu pai, que é professor também nessa área. E fizemos uma dinâmica, meu pai e eu. E o meu outro irmão, o pastor Aicler, vamos fingir que eu sou pós-tribulacionista, o senhor é pré. E vamos fazer um debate. E aí, eu usei todos os argumentos pós-tribulacionistas. Falei, agora eu calo esse velho. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmão. O pós-tribulacionista, ele acredita o seguinte, que a igreja vai sofrer 7 anos de tribulação aqui. E depois de 7 anos de tribulação, pouco antes de Jesus descer, ele arrebata a igreja. Pouco antes dele descer, ele arrebata. Ou seja, todo mundo crê no arrebatamento. O meso-tribulacionista crê que no meio dos 7 anos da tribulação, quando terminar os 3 anos e meio de paz e começar os 3 anos e meio de sofrimento, Jesus tira a igreja. O pré-tribulacionista crê, quem fez o simpósio sabe o que eu estou falando, que Jesus tira a igreja antes do sofrimento. Por que que eu, estudando todas as linhas teológicas possíveis da escatologia, decidi que nós somos pré-tribulacionistas? Porque eu decidi que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação. O que nos leva, e não só a mim, mas teólogos renomados e sérios a crer nisso, não é a descredibilização que alguns teólogos querem fazer com a doutrina do arrebatamento, do tipo falar, isso foi uma revelação que a menina teve há 200 anos atrás. Como uns falam assim, como que eu posso acreditar numa doutrina que tem 200 anos? Pois bem, apelo de salvação tem 50, e você não faz na sua igreja? Há 50 anos atrás, ninguém chamava as pessoas para aceitar Jesus, não, gente. Isso é uma coisa nova, vem à frente, quem quer entregar a vida a Jesus, tem 50 anos. As pessoas deixavam a pessoa vir na igreja, a pessoa ia crescendo, depois ia fazendo discipulado e ia batizando a pessoa. Mas ninguém vinha na frente. Alguém fala assim, isso é coisa nova, igual meu pai vem com aquelas desculpas à igreja, o camarada fala para mim assim, onde é que está na Bíblia isso? Eu falei, onde é que está na Bíblia guitarra? Sua igreja não tem guitarra não, irmão? Ah, rapaz. Você não usa microfone? Onde é que está na Bíblia microfone? Vai ter que ser bobo, rapaz. Não, mas não sei o que. Tem um que pôs na internet lá, eu não confio nesses pastores que não respeitam a pregação e não veste terno. Se terno fosse sinônimo de ônibus de Deus, em Brasília, os ladrões da Petrobras, todos são santos. Isso é tudo religião. Agora o camarada fala, eu não posso acreditar no arrebatamento porque uma menina teve uma revelação que o arrebatamento era pré-tribulação. Irmão, a Bíblia toda é revelação. Se você não acreditar na Bíblia porque alguém teve uma visão, rasga ela. Porque o Apocalipse todo é de uma visão. Ezequiel todo é visão. Isaías todo é visão. Daniel, quase, ou a Bíblia é visão, ou a Bíblia é história. De fato, uma garotinha de 12 anos de idade recebeu uma visita de um anjo. Ela não sabia do que se tratava, mas o anjo disse para essa garotinha, isso tem 200 anos, que Jesus iria arrebatar a igreja antes da tribulação. E ela contou para o pastor.
O pastor riu na cara dela. Mas aí o pastor foi orar e se incomodou, e ele juntou com um grupo de teólogos dos mais renomados e começaram a estudar na Bíblia. E foi quando um homem por nome Scofield conseguiu dissecar isso e encontrou os tesouros. E por que que o arrebatamento é um tesouro? Porque a igreja tem que estar atenta. Agora eu vou te dar aqui um mapa, o porquê. Em primeiro lugar, que o arrebatamento acontece sem nenhum aviso prévio, antes da tribulação, ou seja, o arrebatamento ele pode acontecer agora. Jesus não tem obrigação de esperar nada para o arrebatamento acontecer, mas para a volta de Jesus, muitas profecias têm que se cumprir, para o arrebatamento nenhuma. Agora você vai entender a seriedade do Evangelho, porque eu creio. Primeiro fundamento. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. No versículo 7. Olha o que Paulo vai falar aqui. Isso aqui é muito claro. Diz assim: na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele, diga comigo, aquele que agora o detém. Dá uma pausa. Tira isso da Bíblia se você não crê no arrebatamento, mas por favor me explique. Eu só quero que alguém me explique por que esse texto está aqui. Primeiro que o apóstolo São Paulo deixa claro que o anticristo, o espírito dele já está em ação, mas ele pessoalmente não. E por que o anticristo não está em ação? Porque tem alguém que o detém. Paulo diz assim: esse que o detém tem que ser tirado. É ele que detém o agir da pessoa do anticristo. No 8, Paulo vai dizer que depois que esse que o detém sair, o anticristo é revelado. Está claro que alguém sai da terra antes do anticristo vir? Está claro ou não está? Vamos ler o 7 e o 8 de novo? Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja tirado aquele que agora o detém. Então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Agora presta atenção. Jesus volta e mata o anticristo, o falso profeta, e com sopro, com resplendor da sua vinda. No versículo 8 diz que o anticristo pessoalmente só aparece quando esse que o detém seja tirado da terra. Está claro o texto? Vocês leram comigo? Alguém precisa sair da terra ou não precisa? Aí alguém fala assim: esse aqui é a igreja. A igreja é aquela, porque a igreja na Bíblia é tipificada por mulher. Tem a falsa igreja, que é a mulher vestida de púrpura, e tem a verdadeira igreja, que é a mulher vestida de branco, vestida de sol. A igreja não é retratada na Bíblia como aquele. Ela não tem a figura masculina, ela tem a figura feminina, mas não é feminina. Portanto, quando a Bíblia fala aquele, obviamente, ela está falando do Espírito Santo. A Bíblia está deixando claro, veja bem, aí voltamos para a mensagem da terça passada. O tempo da igreja gentílica na terra, a dispensação gentílica, foi marcada, agora guarde que é tesouro, foi marcada pela descida do Espírito Santo, diga amém. Atos capítulo 1, versículo 6, então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Jesus fala, e aos confins da terra, acabou. O Espírito Santo vem para o Evangelho chegar até aos confins da terra. Quando o Evangelho chegasse aos confins da terra, ele voltaria para Israel, como está registrado em Romanos 11, a partir do 22 e 23, Quando o evangelho volta para Israel, o judeu não vai se converter por atuação do Espírito Santo. Ele vai se converter por causa de duas testemunhas. Terminou o tempo dos gentios, o Espírito Santo sai. O Espírito Santo, ele mora nesse prédio.
Ele mora numa denominação? Ele mora onde? Na igreja. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Sem o Espírito Santo tem conversão, gente? Não tem. Agora você entende que a teoria de que algumas pessoas estarão na terra, na tribulação, vão se converter, ela começa a ficar difícil de entender. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E quem dá o poder do Evangelho é o Espírito Santo. É fato que o apóstolo São Paulo diz que o anticristo, ele vem depois que o Espírito Santo sai. Agora, por que o Espírito Santo sai? Pergunta óbvia. Aonde o Espírito Santo mora? Nos crentes. Sem os crentes, ele não tem aonde morar. Quando é que ele sai? Quando os crentes saem. O Espírito Santo é tirado e o anticristo só não é revelado, o mistério, a obra dele já existe, o Espírito do anticristo já existe, mas ele só não é revelado porque o Espírito Santo na igreja e a atuação da igreja não deixa. Sem o Espírito Santo e a igreja, versículo 8, então, sem a igreja para impedir a revelação e a manifestação do anticristo, será plenamente revelado o anticristo. Agora me diga, como que você enquadra isso depois da tribulação? Se o anticristo vem no início dela. Você percebeu o que eu estou dizendo? Quem percebeu, diga amém. Esse é um texto poderoso. Eu posso até encontrar muitos, mas para mim, eu sou pré-tribulacionista justamente porque esse texto está na Bíblia. Ele é claríssimo. Um outro fundamento que nós precisamos entender está em Mateus capítulo 25. Eu vou terminar essa parte, que eu quero trazer a outra trilha, né? Mateus 25 e 10, isso aqui é muito claro. Isso aqui é muito claro, inclusive é a base que nós encontramos também para comprovar que o crente só tem a chance do arrebatamento. Depois do arrebatamento, acaba o tempo dos gentios. O evangelho volta para o judeu, a salvação volta para o judeu. E por que o gentil não vai se converter mais? Vou te dar vários motivos. Mateus 25, versículo 10, diz assim, ó: mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. O outro motivo que o arrebatamento é pré-tribulacional é o tempo do tribunal Bema. É a entrega dos galardões e o casamento da igreja com Cristo. As bodas. Antes do retorno de Cristo, é bíblico que antes que as bodas do Cordeiro, que o casamento igreja com Cristo acontece antes da igreja descer, não depois. Isso está registrado, eu não estou nem usando esboço para ser bem simples. Em Apocalipse, capítulo 19, vai nos dizer que antes da igreja descer com Cristo, ela celebra o casamento das bodas. Apocalipse 19, versículo 7. Alegremo-nos, exultemos e damos a glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva ficou pronta. Está claro? Olha que isso é antes da igreja descer. 19:7, 19:11 diz: então olhei e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitos nomes, e um nome escrito que só ele mesmo conhece, e ele está vestido como um manto salpicado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus, é Jesus. E os exércitos do céu os seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Aleluia! Veja, no capítulo 19, versículo 1, o céu se abre
e a igreja entra. 19, versículo 11, o céu se abre e a igreja desce. A igreja passa os 3 estágios. Hoje ela é noiva. Na ocasião do arrebatamento ela se torna esposa. Na ocasião da segunda vinda ela se torna um exército para descer na vinda de Cristo para a guerra do Armagedon antes do milênio. Nós precisamos entender isso. E a partir do momento que nós entendemos isso, você começa a entender que o arrebatamento pré-milenista, pré-tribulacionista, faz sentido. Faz sentido. Quem está entendendo? Diga amém. Olha que coisa gloriosa. Alguém pode me dizer aqui, não, mas esses exércitos que estão no céu são anjos. Não são anjos. Porque versículo 14, esses exércitos que estão no céu estão vestidos de quê? Responda para mim. Linho fino, alvo e puro. 19, versículo 8. Para quem vai para as bodas, qual roupa que ganham? E foi-lhes dado que vestisse de linho fino e puro. Aleluia. Esses que descem como exército são os mesmos que se vestem para casar. E agora, a Bíblia diz que quando chegarmos no céu, seremos como anjos. Teremos a força deles, vamos voar como eles, os superpoderes que eles têm, seremos idênticos a eles. Então não vai ter mais anjo e humano, vai ter povo de Deus. Um só será o Senhor e um só será o seu nome, e todos nós seremos um só povo e reinaremos com Cristo, igreja. Glória a Deus. Então não pense você que lá no céu vai ter o grupo dos anjos, o grupo de Israel, o grupo da igreja. Vai ser um povo só. A Bíblia diz que o véu que nos separa já não separa mais. Judeu, igreja e anjo, é tudo filho de Deus. E por que a igreja desce? Para salvar os judeus. Zacarias. Eu vou continuar a parte da segunda chance na quarta-feira. Nós vamos entrar o ano falando disso. Eu vou terminar essa parte. Quero deixar você com gostinho de quero mais. Tá bom? Vai ter que vir agora. Vai. Zacarias 14. No verso 5 a seguir, diz assim: fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, olha isso, gente, então Yahvé, o meu Elohim, Deus, virá com todos os seus kadoshs, todos os seus santos. Oh, glória a Deus! E naquele dia não se sentirá calor, nem frio, nem geada. Mas será, aqui o relato do dia do retorno de Cristo. Mas será um dia único, um dia de definido, e bem como conhecido de Yahvé, no qual não haverá separação entre dia e noite. Será um crepúsculo, ok, gente? Porquanto mesmo após o pôr do sol e durante o anoitecer, a claridade vai permanecer, porque Jesus vai clarear o mundo todo. Naquele dia, águas puras correrão e fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do Oriente, metade para o mar Morto, e a outra metade para o mar do Ocidente, isto é, o Mediterrâneo. Isto se dará tanto no verão como no inverno. 9. E Yahvé será rei de toda a terra naquele dia. Haverá um só Senhor, e o seu nome será um único nome. Então toda a terra ao redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, ela se parece com Arabá. Oh, glória a Deus! Deixa eu te explicar esse relato. Israel estará morrendo, Marli. Russos, iranianos, todas as nações ao norte explodindo Israel. Jesus fala que as mulheres serão estupradas.
Israel vai estar pegando fogo. Quando os judeus estiverem sendo varridos do mapa. Oh, irmão, isso é muito poderoso. Aí aparece Jesus em glória. Agora deixa eu te falar uma coisa tremenda, pastor Ferdinando, irmão que gosta disso. Nós estamos esperando o retorno do Messias. O judeu está esperando a vinda do Messias. Só que o relato da vinda do Messias que eles esperam, por isso que eles não creram em Jesus, que ele esperava ele vinha aparecer em glória, acabar com o reino, os inimigos de Israel, assim como o relato da segunda vinda. A primeira vinda do Messias que eles esperam é o relato da segunda vinda de Cristo. Eles creem que o Messias viria, não nascido daquele jeito, humildezinho, pobrezinho, esculhambado. Eles creem que o Messias viria em glória. Mas esse não é o relato da vinda do Messias. Esse é o relato da sua segunda vinda. Quando Israel estiver sumindo do mapa, quase todas as nações da terra varrendo Israel, inclusive Brasil. E nós não seremos mais brasileiros, nós seremos cidadãos dos céus. Nós não somos brasileiros, nós somos cidadãos do céu. Apesar de na nossa identidade estar lá, Campo Largo, Argentina. Campo Largo é fora do... Nós somos cidadãos do céu. Diga amém aí o pessoal da Argentina. Então, nós somos cidadãos do céu. Nesse dia, mulheres mortas, crianças assassinadas, Israel em ruínas, a igreja e anjos, uma multidão incontável. A igreja já foi arrebatada, já teve as bodas, já recebeu seu galardão, já foi premiada pelas suas boas obras, agora ela está vestida de branco e Jesus vestido de sangue, de vermelho. A igreja montada em cavalos brancos, Jesus num cavalo branco, no meio daquela multidão incontável de branco tem um vestido de vermelho, é o nosso Messias. É o nosso Yeshua HaMashiach. E ele desce, e a igreja junto, e agora o mundo soltando foguete, bomba atômica, estuprando mulheres judias, matando judeus. 144 mil judeus já creem em Jesus. De repente Jesus, Miguel, anjos, eu, você, descemos e Jesus pisa. Calma aí, Jesus pisa. Eu sei que o negócio é empolgante, eu vou voar. Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Esse homem é tão grande que a Bíblia diz que uma parte da sua perna é para o norte e outra para o sul. Ele pisa, e aonde ele pisa, o Monte das Oliveiras se racha pela metade. Quando o Monte das Oliveiras se racha, Jesus olha para os judeus, porque ele não quer só salvar judeu, ele quer vingá-los. Ele fala para os irmãos israelitas: correm para embaixo das minhas pernas. A Bíblia diz: como uma galinha ajunta os seus pintainhos, eu ajuntarei Israel. Olha, eu estou todo arrepiado. E aí nós lá com Jesus, do tamanho dele, estatura do varão perfeito, e aquela multidão corre para embaixo das asas de Jesus. E esse relato é o relato do Mar Vermelho. Você lembra? Quando o Senhor libertou o povo de Israel, ele esperou os hebreus passarem o Mar Vermelho e deixou os egípcios irem até a metade. Quando os egípcios chegaram na metade, o que aconteceu com o mar? Fechou. Ele não queria só tirar Israel do Egito, ele queria destruir o Egito. O Senhor não quer só tirar a igreja e livrar o seu povo da terra, ele quer recomeçar a terra. Essa terra vai pegar fogo e toda obra que nela está, e a terra se queimará, e haverá novos céus e nova terra. Quando os judeus estiverem lá, aí tanque passando embaixo das pernas de Jesus, no meio do Monte das Oliveiras, e o povo atrás com metralhador e dando tiro, e os judeus correndo para o vale dos montes, como Zacarias diz. Quando os judeus estiverem debaixo das asas de Jesus, aquele que ele matou, que eles mataram, crucificaram, ele faz isso aqui, ó. Fecha. Não tem como sair do vale. Quando eles estiverem fechados, irmão, Jesus vai olhar para essa multidão de santos e guerreiros, anjos e nós todos, e vai falar: festa, amassa a carne,
Aí eu vou estar lá, me sorga, Jesus. Me larga, Jesus, me sorga. E aí, irmão, vai ser o grande Armagedon. Aí eu, você, todos seremos um grande exército, lutando contra o anticristo, a sua nova ordem mundial, lutando contra a besta, o falso profeta, lutando contra os escarnecedores, ateus e todos. A Bíblia diz que a terça parte da humanidade morrerá. Agora, sabe por quê que isso vai acontecer? 2 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Eu vou dar esse texto. Quarta que vem, eu vou falar sobre a segunda chance. Depois do arrebatamento, quem ficou vai ter uma oportunidade de sofrer, morrer e subir depois. Vamos ver. Se você quer aprender sobre isso, vai ser uma revelação sobrenatural. 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2,11 diz: é por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor. Lemos isso na terça passada. A fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas usufruíram dos prazeres da injustiça. Esse é o texto. Eu começo dizendo que Jesus disse o seguinte, o apóstolo Paulo diz: todos que estiverem aqui, ficarem, todos vão acreditar na mentira. Está escrito. O Senhor vai enviar uma operação de engano, que todos que estiverem na terra irão acreditar nela. Está escrito aí. E por quê? Porque eles não creram na verdade enquanto ela ainda era pregada. Irmão, a porta é estreita, mas ainda está aberta. Johnny, por gentileza, eu tenho uma palavra para você aqui agora no final. Ainda tem tempo para você se tornar um cristão fervoroso, porque o arrebatamento não é para bons crentes, o arrebatamento é para crente apaixonado, é para crente. Ainda há tempo de você melhorar a sua fé, ainda há tempo de você rejuvenescer a sua crença.
Pastor, eu estou frio. É normal. Não pense que você é a única pessoa que fica frio, desanimado. Isso é normal comigo, com você. Só não pode ser normal permanecer frio. Você tem que dar uma aquecida na sua fé. E sabe por quê, meu irmão? A qualquer hora a trombeta vai soar. E olha, eu posso te dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Eu fico vivendo como se o arrebatamento fosse, eu amanheço o dia. Foi a Kátia que me mandou a mensagem, não foi? Ela me mandou a mensagem hoje: pastor, eu não aguento mais, me ajuda. O que foi, Kátia? Eu estou sonhando com a volta de Jesus todo dia. E aí ela me deu um dado, dessa vez triste. Toda vez eu subo, dessa vez, nesse sonho eu fiquei. Eu estou muito triste. Ela falou assim: a pior sensação do mundo é sonhar com Jesus voltando e você ficando. Eu já sonhei. Antes do anjo aparecer para mim e me corrigir, eu não só tive um sonho que eu ficaria, como o próprio anjo falou para mim: se o arrebatamento fosse hoje, isso em 2009, a sua família iria e você ficaria. É pior do que um sonho. Irmão, só de falar isso dá um pavor, dá um temor. Eu não quero ser arrebatado só para não ficar na terra, eu quero ver Jesus. Eu sou apaixonado. O único motivo que eu decidi plantar uma igreja e pregar para o povo é que eu queria pregar essa mensagem, porque não me deixam pregar isso nas igrejas. Falei: Senhor, me dá um povo para eu pregar a sua volta para eles. Me dá um povo para eu chegar no céu com uma multidão nas minhas costas. Seja 100, seja 50. Esse ano nós falamos muito pouco da volta de Jesus. Mas 2 anos de igreja nós falamos muito. Esse ano nós falamos pouco. Também ensinamos muitas outras doutrinas. Mas eu quero ver vocês na ocasião do arrebatamento da igreja. Nunca confie numa igreja, num pastor que não valoriza a volta de Jesus, que não prega ou que esnoba. Só o fato de não pregar isso já é motivo para você não ficar. Irmão, você não pode ficar numa igreja que entra ano e sai ano e o pastor fica só: irmão, Jesus está voltando, meu irmão, vigia. Pelo amor de Deus. Não que eu estou falando que essa é a única igreja para você ficar, apesar que tem muitas que pregam, mas você tem que ficar garimpando para saber qual que prega. Você há de concordar comigo que pregar a volta de Jesus hoje é um achado. O que eu estou dizendo para você, que eu creio de todo o meu coração, acredita no seu pastor, acredita que o arrebatamento se dará a qualquer hora. E eu quero subir. E antes do Senhor enxugar dos meus olhos todas as lágrimas, eu vou chorar demais por não ver alguns. E eu vou dizer: Senhor, eu fiz minha parte. Mas não deixe que a frieza exploda a sua fé. Lute contra a mornidão, contra a frieza. Como a Marli disse para mim: nada me separa do meu Deus. Lute contra isso. Você nunca pode estar numa igreja de um pastor que vive em pecado. Mas pastores são cheios de falhas. Eles fazem coisas que ferem. E vocês fazem coisas que ferem pastores. Você fica com a sua esposa, ela também te fere. Você fica com o seu esposo, ele também te fere. Você fica com seu filho, ele te fere. Pastor também é sua família, você também é família. Nós vamos assim até Jesus voltar. Mas, irmão, não abandone a sua fé. Não se distraia no final de ano. Mantenha-se firme. Vai lá, faça sua festa com a sua família. Vai para a praia, brinque. Se contar uma piada suja, dá aquela risadinha disfarçada assim. Não seja mal educado. Vai lá. Eu não faço apologia a vinho, não faço apologia a bebida alcoólica, mas não se embriague, irmão. Não se embriague, pelo amor de Deus.
Não beba até cair. Não beba até dar sono e ter que dormir porque bebeu muito. Isso é pecado. Passe o final de ano, venha quarta-feira. Nós vamos pregar sobre o arrebatamento da igreja, a continuação dessa mensagem. E vamos terminar o culto entrando no novo ano. Você já imaginou se Jesus volta no dia 31? Quem disse que ele não pode arrebatar a igreja quarta-feira que vem? Quem disse que ele não pode arrebatar a igreja domingo? Quem disse que ele não pode arrebatar a igreja daqui um pouco? Venha. Pois você vai para a sua família. Ou então, venha, fica aqui, o culto vai ser 1h30. Vai ser 1h30. Mas mantenha o foco. Vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor um pouco.